Muito bem, muito boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Mauri Cantilino, eu sou psiquiatra, atualmente presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. E fico realmente muito contente de estar participando aqui desse webinar, que é uma parceria da Associação Médica de Pernambuco e da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria. A gente fica super contente de ter sido convidado por Conceição, né? Que foi a pessoa querida que acabou nos convidando para poder fazer esse webinar, parceria, que eu acho que vai ser muito interessante para nós da psiquiatria fazer uma espécie de compartilhamento de informações com diversos médicos de diversas especialidades, psicólogos, outros profissionais. A gente viu que, pelo perfil já que foi enviado dos participantes, a gente tem cerca de 200 participantes aqui hoje, e tem uma quantidade bem razoável de profissionais de saúde, mas também de outros profissionais que estão interessados, né, em entender um pouco mais sobre a psiquiatria e entender um pouco mais, sobretudo, sobre essa doença, que é a depressão, que afeta uma quantidade cada vez mais significativa de pessoas e provocando, né, uma série de transtornos, sofrimentos, incapacidades, né, porque muitas vezes a depressão ela pode ser grave o suficiente para dificultar a funcionalidade do indivíduo, seja ela social, familiar, seja ela profissional, acadêmica. Então, a gente vai falar aqui de uma doença que não é boba, né? De uma doença que não é inocente, é uma doença que provoca uma série de alterações sistêmicas e que, ao longo da vida, pode, né, causar uma série de problemas que a gente vai ver durante esse webinar. Então, a ideia foi a gente falar da depressão desde a infância, né, passando pela vida adulta, especificamente pelo período perinatal, até chegar à terceira idade, onde a gente vai ter aulas com 3 psiquiatras que eu considero excelentes nas suas diversas áreas, né? A gente tem Liliane Machado, que atua na área de psiquiatria infantil e da adolescência. A gente tem a doutora Carla Zambaldi, que atua na psiquiatria perinatal, e o doutor Rodrigo Silva, que atua na psicogeriatria, né, que é a psiquiatria do idoso. E eu acho que cada um vai ter muito a compartilhar, porque cada um tem experiência ampla em tratar pacientes com depressão nessas fases da vida. Então, não vou me alongar mais para a gente poder escutar os palestrantes, as pessoas que vão dividir os seus conhecimentos conosco, tá bom? Por favor, então vamos começar com a doutora Liliane Machado. Doutora Liliane Machado, eu tenho um carinho muito grande por ela, foi minha residente lá no Hospital das Clínicas da UFPE, onde ela fez a residência de psiquiatria, e depois da residência de psiquiatria, ela fez uma residência médica em psiquiatria da infância e adolescência, porque, para quem não sabe, depois dos 3 anos da residência de psiquiatria, né, primeiro, depois dos 6 anos do curso de medicina, a pessoa passa por 3 anos na residência médica de psiquiatria e depois faz uma residência específica em infância e adolescência, residência de psiquiatria da infância e adolescência, que a doutora Liliane fez no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, lá no Ceará. Ela hoje é preceptora do programa de residência médica em psiquiatria da infância e adolescência do IMIP e vai falar para a gente sobre a depressão na infância e na adolescência. Por favor, doutora Liliane, fique à vontade. Vamos lá. Como o doutor Mauri disse, né, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e a gente vai falar um pouco da depressão nessa fase da vida, né, na infância e adolescência, que hoje a gente tem visto que tem aumentado muito, né, a prevalência e realmente no consultório vamos dizer assim, é o que a gente mais atende, né, depressão junto com ansiedade. Pode passar. Então, a depressão, na infância e adolescência, ela se caracteriza por um transtorno que ele é episódico, né? Mas tem uma tendência a ter a recorrência, assim como na idade adulta. E é caracterizado por tristeza, por uma infelicidade persistente e penetrante, ou seja, muito intensa e que dura mais do que 2 semanas. Perda do prazer, né, o que a gente considera anedonia, nas atividades cotidianas, né, dos jovens. Irritabilidade, né, esse é um sintoma chave que a gente precisa prestar bastante atenção, a irritabilidade nesses jovens, né. A gente vai discutir um pouquinho das diferenças dos sintomas
nas diversas fases, no pré-adolescente e no adolescente e na infância também. Mas é importante a gente entender que na infância e na adolescência, o humor é muito mais irritável do que o humor triste, do que aquela hipotimia que a gente costuma ver na idade adulta. Né? Então, é importante a gente frisar para esse sintoma de irritabilidade. Pensamento pessimista, perda de energia, dificuldade de atenção e concentração, então a gente percebe muitas dificuldades cognitivas, uma diminuição, uma queda no rendimento escolar, inapetência e perturbação do sono também ocorre com frequência, né? Insônia principalmente, mas pode ocorrer também hipersonia. Pode passar. Então, esse próximo slide, a gente colocou mais como tópicos, para a gente poder lembrar um pouquinho das características da depressão na infância e adolescência. É um transtorno episódico e recorrente. A taxa de recorrência em 2 anos, ela gira em torno de 45%. Então, que o paciente tem sintomas de tristeza e infelicidade persistentes e penetrantes, perda do prazer, né, a anedonia nas atividades cotidianas, a irritabilidade, pensamento pessimista, perda de energia, dificuldade de atenção e concentração, inapetência e as perturbações do sono. Pode passar? Pode passar. E aí, nos pré-adolescentes, né, nos pré-púberes, a depressão estima-se que acontece entre 1% e 2%. Já na fase da adolescência, estima-se que 5% dos adolescentes, né, tem a prevalência de depressão. E aos 16 anos, 12% das adolescentes e 7% dos adolescentes estão deprimidos. E aí, apesar de a gente fazer o diagnóstico clínico da depressão, é preciso ter pelo menos 2 semanas de sintomas, ou seja, ser algo persistente, né? Ser diário e ocorrer na maior parte do dia. Né? Os adolescentes, e a gente pode também, isso na infância também, que tenham depressão leve ou moderada, geralmente eles têm um afeto reativo. E isso é uma das diferenças da depressão da fase adulta. Né? Então, os pais, eles chegam assim, às vezes ficam bem confusos e às vezes se sentem muito culpados, porque eles não perceberam, né? Quando a gente dá o diagnóstico, e aí eles dizem, mas o meu filho, quando ele saía, quando a gente ia para algum encontro de família, ou algum local que ele gostava, ele sorria, ele brincava. Então, os pais ficam meio confusos, sem entender, porque não conseguiram identificar, mas é justamente isso. Né? O afeto, ele pode ser reativo, até em depressões moderadas, né? Então, isso ocorre com frequência também na infância, não é só na adolescência, na infância também. E aí, eles podem dissimular sintomas, tentar esconder seus sintomas. Pode passar. Eu tentei colocar nessa fala muitas das diferenças, né? A depressão na idade adulta a gente conhece com mais frequência, e aí eu tentei frisar um pouco mais quais são as diferenças, pode passar o slide, quais são as diferenças da sintomatologia nos pré-adolescentes, nos adolescentes, quando a gente compara na idade adulta. Claro que todos esses sintomas podem ocorrer em qualquer idade, né? Só que a gente colocou aqui quais são os mais comuns de acordo com cada faixa etária. Por exemplo, na idade dos pré-adolescentes, como eu falei, né, a irritabilidade é muito marcante. É muito difícil, assim, bem raro a gente encontrar um pré-adolescente ou adolescente hipotímico, né, com aquela tristeza profunda. Ele é muito mais irritado. Na infância, a gente costuma também perceber essa irritabilidade, mas existem muitos sintomas externalizantes, né, alteração do comportamento, certo?
Então, a irritabilidade são pré-adolescentes que passam a ter muito mais birras, a desobedecer, né? E aí os pais muitas vezes acham que é somente da adolescência. Ah, eu pensava que era da fase da adolescência, né? Que ficam mais desobedientes, questionam muito as coisas. Então, essa alteração do humor para a irritabilidade é bem frequente. Como eu já disse, né, o afeto é reativo, costuma ser reativo, e frequentemente vem como comorbidade a ansiedade, né, muito mais a ansiedade. A gente observa que muitas vezes o quadro inicia com ansiedade, com algum transtorno de ansiedade, os pais vão tentando tratar de outras formas, e aí acabam sem levar para o psiquiatra, que ainda existe ainda um estigma muito grande, né, principalmente com a psiquiatria infantil. E aí aquele transtorno de ansiedade vai se agravando e o paciente acaba deprimindo. Então a gente vê muito comórbido a depressão, mas que quando você pega uma história, o paciente tinha um transtorno de ansiedade. Também comórbido com problemas de comportamento e o TDAH, né, que cursa muito com baixa autoestima, né, todas as dificuldades que o paciente tem na vida escolar, na vida pedagógica. Então, esses pacientes com TDAH também têm muita comorbidade com depressão. E muitas queixas somáticas. Então, os pacientes começam a se queixar de dores na barriga, dores de cabeça, e aí começa a ligar para os pais, né, dizer que quer voltar para casa porque está sentindo isso ou aquilo. Então, muitos sintomas somáticos. Nos adolescentes, existe a questão do humor irritável, né, e muitas explosões de raiva também, né? Ele é facilmente frustrado e tem algumas explosões de raiva. O afeto também é reativo, costuma ocorrer hipersonia, mas pode ocorrer insônia também, né? Há um aumento do apetite, às vezes os adolescentes ganham peso. Existem também muitas queixas somáticas nessa fase, né, na adolescência. E uma questão que é extremamente importante é essa sensibilidade extrema à rejeição. Então, ele tem uma interpretação errônea de qualquer comentário dos amigos, principalmente dos amigos, ou da família também, que ele está sendo depreciado, ou que ele está sendo criticado. Então, essa é uma pergunta que eu costumo fazer sempre, né, quando há uma hipótese de depressão, né? Se o adolescente tá mais sensível, né? Então, tem uma extrema sensibilidade à rejeição. E aí eles começam a ter dificuldades de relacionamento. Então, um adolescente que não tinha dificuldade de relacionamento, tinha amigos, tinha facilidade de fazer amigos e começa a ter dificuldade de manter aqueles amigos, se isola, começa a brigar muito, ter algumas dificuldades de relacionamento. Então, essas são algumas características, né, dessa faixa etária. Pode passar. E aí, alguns fatores de risco que a gente pode comentar um pouco, até para a gente trabalhar na questão da prevenção, que também é importante, né, nessa faixa etária. Por exemplo, histórico familiar de depressão, né, a gente aumenta uma suspeita de depressão quando tem um histórico familiar positivo, né, até pela questão genética e também pela questão ambiental. Uso de substâncias pelos pais, né, um histórico familiar de transtorno bipolar, né, extremamente importante a gente pesquisar essa questão do transtorno bipolar, que aumenta a nossa suspeita para uma depressão também bipolar, né, no paciente. As adolescentes, elas têm uma prevalência maior para a depressão. A questão da puberdade, né, a depressão ela é mais comum na pós-puberdade, então, a gente pega muitos casos em que a depressão ocorre justamente após a menarca. Né? E os pais, eles são bem enfáticos, eles dizem, olha, doutora, depois que minha filha menstruou, foi quando tudo começou. Então, uma menarca precoce também é um fator de risco. Uma menarca abaixo de 11 anos e meio, aumenta o risco, né, de depressão. Doença mental crônica, histórico de depressão, outros episódios, né? Ter um temperamento mais neurótico, mais emotivo, um estilo cognitivo mais negativista, uma baixa autoestima.
traumas, luto e outras perdas. Esses são alguns fatores de risco psicológico que a gente pode trabalhar um pouco no atendimento. História de abuso, de negligência, né? Estilos parentais negativos, aqueles estilos parentais ou muito permissivos ou muito autoritários, né? Os conflitos entre pais e filhos, bullying nas escolas, jovens abrigados também é um fator de risco, né? Refugiados e moradores de rua. Então, toda essa questão social também é importante a gente avaliar. Pode passar? Pode passar. Existem algumas outras características, né, que a gente pode relatar um pouquinho, né, como as comorbidades. Como eu já falei, os transtornos de ansiedade, assim, são as principais comorbidades da depressão. Mas também a gente pode observar problemas de conduta, né, o transtorno opositor desafiador, o transtorno de conduta, TDAH, né, o TOC também, muitos casos de transtorno obsessivo compulsivo chega na gente, chega no consultório deprimido, e aí quando a gente vai avaliar, o paciente tem um TOC comórbido, dificuldade de aprendizagem também, né? E aí o suicídio é um fator que é importante a gente estar sempre avaliando, porque 60% dos jovens deprimidos afirmam já terem tido pensamentos suicidas e 30% de fato tentam o suicídio, né? Então, normalmente, para quem trabalha com infância e adolescência, o diagnóstico em si não é tão difícil, mas a gente percebe que a depressão é subdiagnosticada, ou então não é tratada, né? Porque se ela não é diagnosticada, ela não é tratada. E alguns sintomas que a gente já falou, né? Dos sintomas físicos, sintomas físicos de sintomas somáticos, dor de cabeça, dor abdominal, e sintomas comportamentais, que aí ocorrem muito mais na faixa etária da infância, né? Crianças começam a ter problemas disruptivos, crianças que nunca tiveram, né? E aí começam a ter problemas disruptivos, muitas brigas, muitos comportamentos agressivos, uma intolerância à frustração muito grande, que ela não tinha, né? Não tinha isso como funcionamento anterior. Né? Então, na infância e adolescência, cursa com muitos problemas, muitos sintomas comportamentais. Pode passar. E aí, em muitos casos, a família fala muito, eu pensava que isso era da adolescência. Então, como é que a gente pode avaliar um pouco a adolescência normal e um adolescente que está deprimido, né? No adolescente normal, apesar dele ter algumas angústias, né, algumas alterações do humor, que a gente sabe que o adolescente ele tem muitas oscilações do humor, essas oscilações do humor não são persistentes e não são tão intensas. Já na depressão, né, no adolescente, existe uma mudança do comportamento prévio, e aí ele passa a ficar mais irritável, perde os interesses nas atividades, tem uma resposta mais dramática, ou seja, aquela extrema sensibilidade à rejeição, passam a ter queda do rendimento escolar, se isolam mais ainda dos pais, né, que já é normal, né, o adolescente se afastar um pouco dos pais para criar sua própria identidade, a sua personalidade. Então, na depressão, ele se isola mais ainda. Na adolescência normal, mesmo por vezes eles ficando tristes, às vezes chorosos, isso se deve a circunstâncias, né, a episódios, a eventos da vida. E aí tem uma curta duração. Já na depressão, não. Os sintomas de irritação ou tristeza, anedonia, estão presentes todos os dias, na maior parte dos dias, e por pelo menos 2 semanas. Viviane, Oi. mais 5 minutos para completar os 20. Tá. O adolescente normal, ele não há nenhuma mudança na funcionalidade. Já na depressão, sim. Existem mudanças na funcionalidade. No adolescente também não há pensamentos de ideação suicida. Já no adolescente deprimido, a gente observa com frequência a ideação suicida, né?
E no adolescente normal, a gente, por vezes, observa que eles apresentam comportamentos arriscados, como às vezes uma direção perigosa, experimentação de álcool, né, uma experimentação sexual. Mas isso são dentro de limites razoáveis do padrão daquele adolescente. Quando o padrão daquele adolescente passa a extrapolar, né, aí a gente pode pensar como um sintoma da depressão. E aí, o tratamento, né, a gente objetiva o tratamento, pode passar. O objetivo é a remissão total dos sintomas, né? E aí, para os casos leves, indica-se primeiramente a psicoterapia, antes que você comece a tratar do ponto de vista medicamentoso. E as intervenções mais utilizadas é a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, e a terapia interpessoal. Do ponto de vista farmacológico, o tratamento principal, com o maior nível de evidência que a gente tem, são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, principalmente a fluoxetina, né? Talvez por ter mais estudos, né, ela tem maior eficácia. Os tricíclicos, eles não são superiores a placebo. Os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, eles também não são superiores aos ISRS. Então, e além do que, eles cursam com maior efeitos colaterais. E mal a gente costuma não usar na infância e adolescência, porque é muito difícil a gente manter uma dieta, né, mais rigorosa, né, as restrições dietéticas. Então, o tratamento preconizado para a depressão na infância e adolescência são os ISRS. Eu acho que a gente está terminando, viu? Eu acho que, do ponto de vista de tratamento, pronto, é isso. Acho que era isso que eu queria passar para vocês. Muito bem. Obrigadíssimo, Liliane. Acho que foi uma grande oportunidade para a gente, né? Não é sempre que a gente tem uma aula tão didática com uma pessoa que trabalha, né, com infância e adolescência. Eu acho que deu para a gente aproveitar bastante. Obrigada. Então, a gente vai deixar você aí quietinha durante um tempo, enquanto a gente passa a aula de Carla Zambaldi e Rodrigo Silva, e eu já vou chamar a minha amiga Carla Zambaldi, não sei se ela já está aparecendo por aí. Antes de falar dela, seria muito importante a gente mencionar aqui, já que é uma parceria da Associação Médica de Pernambuco, né? Esse evento está sendo organizado pela Associação Médica de Pernambuco, e merece uma menção honrosa pela movimentação que tem feito ao longo dos últimos meses, né, nas redes sociais, promovendo webinars diversos, com diversos médicos, com diversos temas interessantes para a medicina. Então, a gente precisa aqui parabenizar a diretoria de 2020 a 2023, né, a atual diretoria, que é composta pelo Dr. Bento José Bezerra Neto, que é o presidente. Também estão na diretoria pessoas queridas, né, como Maria do Carmo Lencastre, como Helena Carneiro Leão, como Silvia Carvalho, Maria de Fábio Monteiro, Cirleide Costa Lira, um montão de gente, Marília Delgado, Gláucia Guerra, Antônio Lopes Miranda. Então, muito obrigado aí à diretoria por essa oportunidade aqui dada à Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, que hoje está sendo representada por nós quatro aqui. Particularmente, eu vou chamar agora a minha amiga Carla Zambaldi, que faz parte da diretoria atual, né? Junto comigo é a nossa segunda secretária, e também é uma pessoa uma psiquiatra que eu considero muito, muito competente, né? Carla Zambaldi, ela é doutora em neuropsiquiatria e ciência do comportamento pela UFPE, atualmente ela é professora adjunta da UFPE, e lá no Hospital das Clínicas, ela hoje coordena, né, o ambulatório de psiquiatria perinatal, né, de saúde mental da mulher, e eu tive a oportunidade de acompanhar essa trajetória dela aqui em Pernambuco, porque originalmente ela é mineira, mas aqui em Pernambuco ela fez mestrado no nosso programa de neuropsiquiatria, lá na UFPE, com um tema relacionado à depressão pós-parto. Depois ela fez o doutorado com um tema relacionado a transtornos ansiosos durante o pós-parto, que rendeu publicações internacionais importantes, que rendeu aí
um prestígio, né, pelo Brasil. Então, hoje, quem trabalha com saúde mental da mulher, certamente, no Brasil, já leu alguns artigos da doutora Carla Zambaldi, que eu tive o privilégio de estar com ela em grupo de pesquisa ao longo do tempo que eu passei na UFPE. Então, por favor, Carla, fala para a gente sobre depressão perinatal. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Mauri, pelas palavras carinhosas. Também agradeço, né, e parabenizo pelo evento. Acho que sempre é bom ter espaço para falar de depressão e acho que sempre é importante ter espaço para a gente falar de depressão perinatal. Vamos ver por quê. Eu vou aqui partilhar minha tela. Acho que eu vou conseguir. Só me dá um ok se estão vendo. Já entrou. Ok a apresentação? Tá tudo ok. Estamos vendo seus slides. Pronto. Então, vamos lá, conversar sobre depressão perinatal. Eu vou iniciar com a definição, que essa definição do que é um período perinatal pode ter um pouquinho de variação, a depender da especialidade médica, mas na psiquiatria a gente entende como período perinatal a gestação e o pós-parto, até um ano do pós-parto. Então, a mulher até um ano do nascimento do filho, ela estaria dentro desse período perinatal. A depressão que ocorre nesse período, seja na mulher grávida ou seja na puérpera, tem os mesmos sintomas, o mesmo quadro clínico de um episódio depressivo, que Liliane já citou e que atualmente é definido, então, com essas características, que é a presença do humor deprimido, que é essa sensação de tristeza, de vazio, de falta de esperança, e a diminuição do interesse e do prazer, a pessoa perde a vontade, o gosto pelas coisas que a encantava anteriormente. Associado a alterações de apetite, de peso, alterações no sono, alterações da atividade psicomotora, associado a uma sensação de cansaço, fadiga, perda de energia a maior parte do dia. O pensamento, a atividade cognitiva e emocional da pessoa fica girando muito em torno de aspectos negativos, como sensação de inutilidade, de culpa, de ruína, nada vai dar certo. Prejuízos na capacidade cognitiva, assim, de prestar atenção, de memorizar, de se concentrar, de tomar decisões, e a ideação suicida. Então, esse quadro, esse episódio depressivo, que tem as mesmas características de ocorrer em outras épocas da vida, acontecendo no período perinatal, a gente chama de depressão perinatal. Podemos chamar também da depressão na gestação, ou a depressão pós-parto, quando acontecendo no pós-parto. Essa, então, a definição do termo. Agora, nós temos algumas especificidades, algumas particularidades da depressão acontecendo nessa época da vida. E eu acho que é isso que é importante eu trazer aqui para vocês, esses aspectos. O primeiro aspecto é que a depressão no período perinatal não é um evento raro. Ao contrário, é uma condição muito frequente, em torno de 10 a 20% das mulheres nesse período apresentam um quadro depressivo, é um número muito significativo de mulheres. E, paradoxalmente, apesar de ser tão frequente, é um quadro ainda muito pouco diagnosticado e tratado. Isso tem algumas hipóteses para esse fenômeno. Uma delas é que, nesse período, a mulher frequenta com grande frequência serviços médicos, né? Ela faz pré-natal, ela passa por enfermeiras, ela vai ao médico, né? Ela se interna no hospital para o parto, depois ela leva a criança para vacinação, para pediatra, ela passa por muitos serviços médicos, e essas equipes médicas que assistem essas mulheres no período perinatal, ainda não está muito na rotina investigar os aspectos psíquicos, investigar os quadros depressivos ou outros transtornos mentais. A gente tem um bom aparato assim, de investigação física, né? Uma mulher no pré-natal, ela mede glicemia, ela mede pressão, faz ultrassom para ver o peso do bebê, o crescimento, né? Tem uma boa monitorização do físico, mas do psíquico, isso ainda não está entranhado na rotina médica investigar essas questões. Um outro aspecto também relacionado a essa dificuldade do diagnóstico e do tratamento
são os aspectos culturais. Existe uma pressão cultural para que a mulher que está grávida ou a mulher que tem um bebê, ela esteja muito feliz, muito realizada, muito plena nesse período. Então, de certa forma, torna um pouco vergonhoso para a mulher, ou até traz sensação de culpa, ela relatar que não está bem, que está deprimida, que está angustiada, que não está feliz. E isso traz um pouco de resistência a essa mulher em relatar isso, em procurar ajuda, e até chega a ser também mal compreendida, né? Quando ela relata isso, não é tão levado a sério as coisas que ela relata por esse aspecto cultural e essa expectativa cultural muito forte que há em cima da mulher nesse período da vida. Uma outra particularidade da depressão nessa época da vida são as repercussões negativas que a depressão traz, são muito amplas. Envolve não mais só apenas a vida da mulher. Na vida da mulher, a gente sabe que a depressão vai causar sofrimento, prejuízo para o dia a dia dela, piora na qualidade de vida, mas além do sofrimento da mulher, há um impacto negativo na vida desse feto e dessa criança, de uma forma direta ou indireta. Por exemplo, na gestação. Uma mulher deprimida na gestação, ela acaba tendo um menor cuidado de saúde. Geralmente ela faz menos pré-natal, ela cuida menos de atividade física, cuida menos da sua alimentação, acaba usando bebida alcoólica, fuma, usa alguma outra substância ilícita. E além disso, uma mulher deprimida na gestação, ela oferece a seu feto um ambiente fetal que pode levar a alterações epigenéticas. Essa é uma área da medicina que tem crescido bastante, esse papel do ambiente fetal na programação para a saúde e para a doença, tendo em vista que diversos fatores vividos ali naquele ambiente fetal, como nutrição, presença de obesidade materna, diabetes materno, né, até a vivência do estresse e do adoecimento psíquico materno, pode levar a alterações de nível de cortisol, alterações inflamatórias, que vão fazer com que esse feto tenha alterações na expressão dos seus genes, e assim se tornando, então, no futuro, mais vulnerável, aqui no caso da depressão, mais vulnerável, inclusive, ao adoecimento mental também, o que é chamado de transmissão intergeracional. Então, uma mãe deprimida na gestação vai acabar gerando uma criança que vai ser mais vulnerável a ter depressão também ao longo da vida. Então, aí vendo a ampliação dessas repercussões negativas. Isso continua no pós-parto, no puerpério. Então, uma mulher deprimida no pós-parto, além do sofrimento pessoal, piora da qualidade de vida, todo o impacto negativo que um quadro depressivo causa, ele também vai repercutir nessa criança. A mulher, no período do pós-parto, é uma época da vida em que ela tem uma série de modificações no seu corpo e no seu cérebro para que ela consiga ter o comportamento materno, ser capaz de ter empatia, ser capaz de estar motivada por cuidado, ser capaz de conseguir ler essa criança e ver o que ela precisa através do choro, do rosto, das expressões assim não verbais dessa criança. E uma mulher deprimida, essas habilidades, não é culpa dela, mas essas habilidades ficam mais aquém do esperado. Então, ela não tem tanta motivação para o cuidado, ela não tem tanta empatia, ela não tem tanto prazer. E a relação, a capacidade dessa mulher de se relacionar com essa criança não fica tão eficaz e não fica de uma qualidade ideal. Então, acaba tendo prejuízos nessa relação da mãe com a criança, e isso traz N repercussões para o desenvolvimento infantil. Uma boa relação mãe-bebê é importantíssima para o desenvolvimento motor, de linguagem, desenvolvimento cognitivo, de controle emocional e de resiliência como um todo para a saúde mental. Então, os filhos de uma mãe deprimida, por uma série de fatores, acaba se tornando uma pessoa mais vulnerável também ao adoecimento psíquico, seja pelo ambiente uterino em que viveu, seja pelos fatores genéticos, seja por esses fatores ambientais.
Outra particularidade da depressão nessa época da vida é a chamada percepção de risco aumentado com relação ao uso dos psicofármacos. A gente tem tanto a nível cultural, da população em geral, e até no meio médico, alguns receios muito fortes com relação ao uso do psicofármacos numa mulher grávida ou numa mulher amamentando. Receio que esse psicofármaco traga riscos para esse feto, né, malformações, que traga desfechos negativos, ou uma mulher amamentando, se pode, se não pode amamentar, e como vai ser para essa criança receber o leite materno de uma mulher usando um psicofármaco. Existe uma série de dúvidas, uma série de mitos, uma série de receios com relação ao uso dos psicofármacos nessa época da vida, que acaba dificultando muito a busca pelo tratamento, o tratamento e o tratamento correto dessas mulheres. Então, vou trazer aqui alguns princípios desse tratamento, né? A gente está vendo que depressão nessa época da vida não é uma condição assim inocente. A gente tem repercussões negativas importantes e isso precisa ser olhado e precisa ser tratado. O tratamento ele é possível, existem alguns princípios que o regem. Primeiro se uma mulher já tem história de transtorno mental, né, já faz tratamento, ou já teve episódios depressivos ao longo da vida, o ideal é que essa mulher planeje a sua gestação junto com seu médico, que identifique o período ideal para que ela possa gestar, se vai usar medicação, se não vai usar medicação, que haja todo um planejamento para essa mulher gestar sua criança. Caso ocorra uma gestação não planejada numa mulher que já trata um episódio depressivo, um transtorno depressivo crônico ou outro transtorno mental, o ideal também é que ela avalie junto com seu médico como é que ela vai fazer agora com relação à manutenção dessas medicações. Nem sempre a suspensão abrupta das medicações é a melhor escolha. E, inclusive, esse é um comportamento muito comum, né? A mulher engravida, usa algum medicamento, para tudo, né? Porque tem aquele pensamento, né, que na gestação não se pode usar medicações. Mas nem sempre essa é a melhor escolha. É importante fazer isso avaliando junto com seu médico, e muitas vezes a manutenção de alguns tratamentos vale mais a pena, vai trazer mais benefício do que a mulher viver uma recaída, uma piora de um quadro depressivo ou de outro transtorno mental. Outro princípio e se o quadro depressivo se iniciou ali, no período perinatal, né? Seja na gestação, no pós-parto? Como é que a gente faz? Sempre que possível, a gente vai optar por métodos não farmacológicos. Então, quadros leves, primeiros episódios, a gente pode tratar com medidas não farmacológicas, como psicoterapia. Mas é importante saber, por exemplo, quadros moderados a grave, onde que já é necessário o uso de um psicofármaco, é importante saber que a gente tem bastante opções de psicofármacos que podem ser usados com segurança, tanto na gestação quanto na lactação. Na hora de prescrever esse psicofármaco no período perinatal, né, seja numa mulher grávida, seja numa mulher no pós-parto, uma mulher amamentando, essa decisão, né, se vai usar, se não vai usar, qual psicofármaco ela vai usar, é sempre uma avaliação individual e particular, que é feito caso a caso, em que se dosa o risco e o benefício. Qual é o risco do uso da medicação, mas qual é o risco de estar com aquele transtorno mental não tratado? Qual é o benefício de usar essa medicação ou de não usar? Isso tem que ser pesado caso a caso. E para isso a gente leva em conta o diagnóstico, a gravidade do quadro, se tem presença de comorbidade ou não, qual é a história prévia dessa mulher, como era o comportamento dessa depressão anteriormente, disponibilidade, nessa mulher dispõe de psicoterapia para fazer, não dispõe, que opções, né, está disponível para ela de tratamento, e até preferências. Essa é uma época da vida em que a gente tem um respeito profundo pela autonomia da mulher. Ela é bem ativa, ela e a família têm plena participação nesse processo de decisão. A gente informa e a gente decide junto com essa mulher
faz essa avaliação de risco, então fazemos uma decisão compartilhada com relação ao uso do psicofármaco nessa época da vida. E essa escolha da medicação, a gente sempre vai utilizar os dados de literatura, as evidências científicas que a medicina nos traz, com uma opção de psicofármaco com melhor perfil de segurança e efetividade, né, que mostra segurança para esse feto ou para essa criança que esteja lactente, né, que em amamentação. Então, esses medicamentos com essas melhores evidências científicas serão a nossa primeira escolha e sempre que possível, usar monoterapia. Quanto menos a gente combinar fármacos, mais fácil a gente vai ser para a gente monitorar essa mulher e ter um pouco mais de segurança com relação a tanto a efetividade quanto a segurança para esse feto, para essa criança. Carla, 5 minutos, tá bom? Tá bom, tô terminando. Esse é o último. E por fim, gente, isso aqui é um panorama geral que eu queria deixar dessas especificidades da depressão no período perinatal e desses aspectos do tratamento da depressão nessa época da vida. É chamar a atenção que quando a gente cuida de uma mulher com a depressão no período perinatal, a gente cuida não só dela, né? A gente cuida dessa criança também, desse feto, dessa criança, dessa família, porque toda uma família é afetada quando a gente tem uma mulher, né, nesse período deprimida, e da sociedade como um todo. Então, era esse o recado que eu queria deixar a princípio. Vamos ver assim, as dúvidas de vocês ao final. Deixo aí meu recado e meu obrigado. Muitíssimo obrigado, Carla. É sempre um prazer escutar você falar, sempre com muita tranquilidade, né? E passando aí o conhecimento de uma maneira também muito didática e muito leve. Mas vamos adiante, Carla, porque agora eu vou chamar meu amigo também, Dr. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é amigo queridíssimo, assim, daquelas pessoas que eu tenho no meu coração. O novo pai aí, né, de Caio, que tem aí a duras Seu coração é grande, amigo. Hã? Seu coração é muito grande, cabe muita gente. Então, o Rodrigo está numa situação aí de tempo que o tempo dele passa a ser muito precioso, assim, então a gente está aí usufruindo de uma coisa que está valendo ouro, porque o consultório que já tem a sua demanda, né? Ele também é preceptor da residência médica do Hospital das Clínicas, da UFPE, onde ele tem um ambulatório de psicogeriatria, né? É uma pessoa que hoje é referência na cidade sobre esse aspecto, e ele fez mestrado em neuropsiquiatria na UFPE, tive o prazer de ser orientador dele, tive o prazer também de ser preceptor da residência médica, na época que o Rodrigo estava passando por lá, e foi um excelente residente. Aliás, eu acho que eu estou ficando velho, né? Porque já fui um preceptor de um montão de gente, Liliane Machado, Rodrigo Silva, participei aí de alguma forma do mestrado, doutorado de Carla, mas é um imenso prazer, né? Estar vendo essas pessoas todas falando aqui, falando bem, nos brindando aí com a boa psiquiatria, com algo que realmente nos orgulha, né? Bem, então o Rodrigo vai falar sobre depressão no idoso. E aí fica bem à vontade, Rodrigo, e Antônio pode colocar os slides dele. Obrigado, Amaury, pelo carinho de sempre, né? Agradecer a você pelas palavras, agradecer à MPE pelo convite, né? A Conceição Falcão, quem me convidou, e a SPP, né? Como presidente, agradecer a SPP por essa parceria nesse tema tão importante que é a depressão ao longo da vida. E agora falar um pouquinho, deixa eu colocar aqui o cronômetro para não me perder. Então, falar um pouquinho da depressão no idoso, né? Então, é tão importante falar nesse tema, Mauri, porque muitas pessoas... Pode passar o próximo slide, Antônio? Então, muitas pessoas acham que a depressão é uma coisa que é inerente ao envelhecimento, ao processo de envelhecimento. Muitas pessoas têm essa noção de que é normal o idoso estar deprimido. E eu sempre gosto de falar isso, que pode até ser comum o idoso sentir-se triste. A gente vai ver, a gente pode até se pensar que pode ser comum o idoso estar deprimido. A gente vai ver se realmente, de fato, é comum. Mas as pessoas têm essa noção que é normal o idoso estar triste. E muitas vezes a depressão é negligenciada e subdiagnosticada
nessa fase da vida, né, no envelhecimento. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação do transtorno depressivo no idoso entre aquela depressão que se inicia antes dos 60 a 65 anos e a depressão que se inicia no idoso, quando a pessoa já tem após os 60 a 65 anos. Então, isso é a depressão de início tardio, aquela depressão que se inicia depois de 60 ou 65 anos. A pessoa nunca teve depressão na vida e começa a ter um primeiro episódio depressivo depois de 60 ou 65 anos. Isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta que pode haver alguma outra condição médica, alguma condição clínica, inclusive condições neurodegenerativas que estejam por trás dessa depressão. Então, não estou dizendo que é sempre que isso vai acontecer, mas a gente tem que ficar ligado, tem que acender o alerta que pode existir algum componente por trás dessa depressão de início tardio. Volto a repetir, aquela depressão que a pessoa nunca teve nenhum episódio depressivo diagnosticado, nem nunca teve nenhum sintoma de episódio depressivo ao longo da vida e começa a ter uma depressão após os 60 ou 65 anos. Pode passar. Então, a gente vai ver, as pessoas acham que é mais comum, a prevalência da depressão é mais comum no idoso. E a gente vai ver que não é, Amaury, e demais pessoas que estão acompanhando a gente. Então, a gente vai ver que a prevalência de depressão com um episódio depressivo, a depressão maior, ela é menos prevalente no idoso do que no adulto de forma geral. Então, a gente vê que, como eu falei, né, vai haver uma alta taxa de comorbidades médicas, tanto a depressão podendo ser um fator de risco para comorbidades médicas. A gente atualmente entende a depressão como uma doença inflamatória. O professor Everton dizia muito para a gente, né, Mauri, que a depressão é uma doença sistêmica. A depressão não é uma doença que está ali, primeiro é uma doença, né, que já é um grande passo, que antigamente se achava que a depressão não era uma doença. A gente sabe que a depressão é uma doença que tem um componente inflamatório e que não é somente o cérebro. Todo o corpo existe esse estado de uma inflamação sistêmica. Então, a depressão ela vai estar predispondo a doenças médicas e uma série de doenças médicas vão estar podendo causar, podem causar sintomas depressivos e o que a gente chamava anteriormente de uma depressão secundária, né? E atualmente diz que uma depressão, transtorno depressivo secundário com uma condição médica geral. Então, tem que ter muita atenção a isso. A depressão pode predispor a doenças clínicas e doenças clínicas e fármacos podem predispor a sintomas depressivos e, eventualmente, a uma depressão. Então, a gente tem que ter bem atento a isso. Então, pode passar o próximo slide. Então, a gente vê que quando isso aí é um estudo importante epidemiológico, que você vai ver como é que a depressão ao longo do tempo. Então, vocês observarem aí ao longo do lifetime, né, de toda a vida, a depressão, se você for ver aqui esse do meio, né, o número de totais, né, nos últimos 12 meses, então a prevalência de depressão foi 8,3 em todas as idades, mais 18 a 34 foi 10,4, 9,4, 35, 49, foi 7,7 entre 50 e 64 e 2,6 acima dos 65 anos. Então, nos últimos 12 meses, você teve uma prevalência de 10,4% em pessoas entre 18 e 34 anos e 2,6% em pessoas acima dos 65 anos. Então, pode passar para o próximo. Então, já existem muitas evidências que, de fato, a depressão, como a depressão maior, o episódio depressivo, ela é menos prevalente no idoso. Porém, a depressão menor, a depressão subsindrômica, sintomas depressivos clinicamente significativos podem sim ser mais comuns no idoso. Então, a gente vai ter uma menor prevalência de episódio depressivo, da depressão maior. A gente vai ver um pouquinho o que é isso, mas vai ter mais sintomas depressivos clinicamente significativos naquele idoso em relação a pessoas mais jovens. Pode passar. Pode dar mais um clique. Então, a gente vai ver que os critérios diagnósticos, eles não vão diferenciar. Como Liliane, como Carla já falaram, já pontuaram, os critérios diagnósticos eles vão ser os mesmos. Isso é uma crítica que muitas pessoas fazem.
que os critérios são os mesmos, mas muitas vezes a apresentação clínica vai ser diferente. E eu acho que os critérios têm que ser os mesmos, mas a gente tem que entender quais são as peculiaridades dessa faixa etária. Então, os critérios vão ser exatamente os mesmos das pessoas jovens, só que a apresentação clínica vai ser um pouco diferente. Então, pode clicar 2 vezes. Então, é importante a gente entender que, muitas vezes, na depressão, como já foi falado, você vai ter que ter humor deprimido, é aquela sensação de tristeza, sentir-se triste, e essa anedonia, que é a redução do prazer nas atividades. Esse humor deprimido e a anedonia são os sintomas cardinais da depressão. Você vai ter que ter todos esses outros critérios, pelo menos 5 desses 9 critérios preenchidos, e um deles vai ter que ser o humor deprimido e a anedonia. É importante a gente frisar que o humor deprimido é diferente de apatia. Muitas condições nos idosos, como, por exemplo, as demências, você vai ter uma apatia. O que é essa apatia? A apatia é uma indiferença afetiva. O idoso, ele nem vai estar triste, então pode morrer um parente próximo, um cônjuge, um irmão, uma pessoa muito próxima, e ele não vai estar triste. Como também pode nascer um neto, ele pode ganhar uma causa de 100 mil reais na justiça, e ele não vai estar sentindo-se alegre, ele não vai estar feliz. Então, é importante a gente diferenciar que quando existe uma apatia muito mais intensa, a gente pensa que existem outras causas médicas gerais, medicações que podem estar causando esses sintomas de apatia, e não um episódio depressivo. E quais são as diferenças? Pode passar o próximo. Quais são, o que tem diferente na depressão no idoso em relação ao adulto jovem? Então, no idoso, em geral, você vai ter um pior prognóstico, porque você vai ter um aumento de comorbidades que muitas vezes vão estar dificultando esse tratamento. A gente tem uma entidade chamada depressão vascular, que é quando você tem muito comprometimento da microvasculatura cerebral, que vai estar causando sintomas depressivos naquele idoso. Então, essa depressão vascular, por exemplo, vai prejudicar o tratamento da depressão. Então, a gente não vai dizer que é um transtorno depressivo maior. A gente fala que é uma outra depressão, uma depressão secundária, uma condição médica geral. Mas tem um pior prognóstico, uma maior tendência à cronicidade. E também um alto risco de recorrência. A gente sabe que, em geral, você vai ter alguns critérios para você sabe por quanto tempo vai manter aquela medicação. Então, se você tem um episódio depressivo, isso para qualquer faixa etária. Se você tem um episódio depressivo, você vai deixar aquele depressivo pelo menos 9 meses a 1 ano. Se você tem mais de 2 episódios, se você tem pelo menos 2 episódios depressivos ao longo da vida, você vai deixar por pelo menos 2 anos. Quando você tem 3 episódios ao longo da vida, você vai tentar deixar pelo menos por 3, 5 anos, ou já considerar deixar aquele depressivo ao longo de toda a vida. Quando você tem uma depressão de início tardio, que é daquela depressão se inicia no idoso, algumas referências vão te dizer que talvez você deva considerar deixar essa medicação por um período indefinido. Eu nunca uso a palavra pela vida toda, Mauri, porque eu acho que pela vida toda é muito tempo, né? Inclusive nos idosos. Então, eu digo de uma forma indeterminada. Então, muitas vezes, se você tem uma depressão que se inicia no idoso, não é que você vai ter que deixar aquele antidepressivo de forma indeterminada por um período muito prolongado. Mas você pode começar a considerar, porque existe um alto risco de recorrência daquela depressão. Você pode se retirar, principalmente, Amaury, quando você tem uma depressão que você consegue observar muito bem, que é uma depressão relacionada a um luto, e que a pessoa já está bem, já teve uma recuperação uma recuperação total dos sintomas, uma remissão dos sintomas, uma recuperação daquele episódio depressivo. Então, aí sim, nesses casos, eu posso pensar em retirar a medicação. Mas, de forma geral, você tende a se questionar mais se vale a pena tirar aquela medicação. Se uma depressão grave no idoso, uma depressão psicótica, aí sim, aí eu tendo a deixar por mais tempo esse antidepressivo. E o que é que, de quadro clínico, o que é que tem diferente? Então, como Liliane falou, nos pré-púberes, né, ela citou, você vai ter muitos sintomas somáticos. Então, nos idosos, é muito comum isso, Amaury. Você vai ter muitos sintomas somáticos. Então, aquele idoso que ele vai para o otorrino atrás de um zumbido, vai para o cardiologista com uma queixa de uma palpitação, vai para um gastro com uma queixa de dispepsia, vai para o neuro com uma cefaleia. Tem vários sintomas e que você, entre aspas, não acha nenhuma causa, né? Entre aspas, o paciente não tem nada, aí vai para o psiquiatra, né? Dizem que a gente é um médico do nada, né, Amaury? Somos médicos do nada, mas não somos, né?
Então, é muito comum os sintomas somáticos, né? O idoso vai ter vários sintomas físicos e que, na verdade, fazem parte desse quadro da depressão do idoso. Isso é um critério que que você não tem no DSM-5, essas queixas somáticas, e que, se existisse um critério específico de depressão no idoso, esses critérios estariam lá entre os critérios de um episódio depressivo no idoso. Então, é muito mais comum essa irritabilidade, esse humor disfórico. Então, principalmente em homens, a gente vê que aquele homem não vai estar para você triste, chorando. Aquele paciente que chega para você triste, chorando, que você tem que vai pegar um lenço para chorar no teu consultório. Muitas vezes, os familiares não vão trazer isso para você, que aquele idoso está chorando, está muito sensível. Ele está irritado, ele está disfórico. Então, isso é comum nos dois gêneros, mas é muito comum no gênero feminino, desculpe, né? A gente tem que ter cuidado, a gente tem mais de um gênero, né? Então, mais que dois gêneros que diga. Então, quando a gente vai comparar o gênero feminino com o gênero masculino, então a gente vê que o gênero masculino é mais comum você ter essa irritabilidade, essa disforia, mas a gente vê isso também muito frequente no gênero feminino. Então, essa disforia, essa irritabilidade, você vê muito comumente sintomas psicóticos e ideias paranoides. Muitas vezes, sintomas psicóticos são incongruentes com o humor, e que a gente até fica pensando, opa, será que isso é uma depressão mesmo? Ou será que existe alguma outra questão relacionada, como, por exemplo, uma depressão na demência, que a gente fala depressão na demência, que vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, como eu falei, né? Então, menos relato de tristeza, especialmente em homens. E isso é muito importante, né? A gente vai entrar aí no Setembro Amarelo, quando você vai falar muito sobre isso, e no idoso, existe um risco muito maior de suicídio consumado. Nos adolescentes, né, Liliane citou isso, você vai ter muitas tentativas de suicídio. Então, o adolescente, a pessoa mais jovem, o adulto de forma geral também, muitas vezes ele vai ter mais tentativas de suicídio. O adolescente especificamente, né, Liliane falou muito melhor do que eu, existe muito mais uma impulsividade. Então, muitas vezes, no adolescente, você não consegue prever aquela tentativa de suicídio e, normalmente, são meios menos letais. O idoso, ele tem um planejamento maior. O idoso, muitas vezes, ele já tem esse pensamento de morte, que passa a ser uma ideação suicida, ele começa a planejar aquela tentativa de suicídio e os meios são mais letais. Em geral, o idoso, principalmente o idoso do gênero masculino, do sexo masculino, ele vai tentar, principalmente por armas de fogo e por enforcamento. Isso diferencia muito de acordo com o local de estudo, mas, em geral, muitas vezes vai ser por enforcamento e por armas de fogo, então são mais letais. Então, tem estudos que mostram que para cada 20, tem estudos que falam 100 tentativas, no adulto de forma geral, você tem um suicídio consumado, uma morte por suicídio. No idoso, a maioria, tem lugares que falam que a cada 4 ou 2 suicídios, tentativas de suicídio, você tem uma morte por suicídio. Então, é uma alta letalidade, tanto pela maior letalidade do meio de tentativa, como também o idoso, ele vai ter um organismo que vai ser mais frágil. Então, se você usa 30 comprimidos de tal medicação na pessoa jovem, no idoso, essa repercussão vai ser muito maior. Então, são essas duas causas, uma maior letalidade daquela tentativa e por uma maior suscetibilidade do organismo daquele idoso. Então, enquanto o adolescente ele tem muito mais impulsivo, o idoso ele vai planejar mais tempo e você vai ter um suicídio consumado mais frequentemente. Pode passar, Antônio. Então, manejo inicial, sempre avaliar risco de suicídio, avaliar a história de transtorno bipolar, principalmente se aquela depressão recorrente ao longo da vida toda. Você tem que ir, muitas vezes, uma depressão mais difícil de tratamento. Vá lá para trás, pergunte na história clínica se há episódios de mania e hipomania, se aquele idoso já teve falando mais que normal, mais eufórico, gastando em excesso, desinibido, se teve um episódio de mania e hipomania, sempre é importante. Em toda fase da vida, é importante exames laboratoriais. No idoso, é obrigatório que você peça exames laboratoriais. Isso aí eu dei só o básico do básico, mas em geral a gente pede mais exames ainda, mais completos, para você avaliar se não tem nenhuma outra causa médica causando esse episódio depressivo. E é sempre importante uma triagem cognitiva, principalmente se queixas específicas de dificuldade de memória. Pode passar. Então, não tem estudos que comparem diretamente o tratamento de adultos, jovens e idosos, né? Em geral, quando você vai avaliar com adultos de meia idade, você vê que no idoso você tem diferenças pequenas na taxa de remissão e uma maior taxa de recaída. Pode passar.
Então, existe um questionamento. Os antidepressivos são eficazes nos idosos? Então, eu trouxe essa revisão sistemática, né, do Journal of Affective Disorders, né, que é um dos principais jornais da psiquiatria, que na conclusão ele diz aí que sim, que os antidepressivos, o tratamento de antidepressivos em idosos deprimidos são sim eficazes, com algumas particularidades, mas a conclusão é que sim, que são eficazes o tratamento antidepressivo nas pessoas idosas. Pode passar. Então, a gente tem que estar ligado com os efeitos colaterais, né, que os efeitos colaterais podem acontecer, como efeitos gastrointestinais podem acontecer em qualquer fase da vida. No idoso também vai acontecer, mas no idoso a gente tem que ter mais cuidado a alguns efeitos colaterais mais graves, como prolongamento de QTC, aí muito cuidado com os tricíclicos, que a gente vai evitar nos idosos, mas a gente pode usar muitas vezes a nortriptilina, mas se for utilizar, principalmente no serviço público, que você não tem muitas vezes outras opções, você vai ter que estar sempre ligado no eletro, avaliar o QTC, hiponatremia, convulsão, risco de sangramento, risco de quedas, fraturas, hepatotoxicidade, principalmente com agomelatina. Então, sempre ficar ligado aos efeitos colaterais mais graves, os idosos vão ser mais suscetíveis se vier a acontecerem algum desses efeitos. Pode pular, pode passar para o próximo. Então, eu trouxe rapidamente 2 guidelines, né, que vão guiar um pouquinho esse tratamento. Então, é o guideline do CAMAT 2016, que traz como primeira linha, a maioria dos antidepressivos vão ser eficazes, nível 1 de evidência, por terem mais estudos. A gente tem a duloxetina, mirtazapina e nortriptilina, mas se a gente for ver aqui no nível 2 de evidência, quase todos os antidepressivos vão estar quase todos os ISRS duais, mirtazapina e vortioxetina e bupropiona poderiam ser utilizados no idoso. Então, tem as terapias de segunda e terceira linha, que a gente não vai conseguir se adentrar bem nessas questões, mas enfim, fica aí como um guia para a gente tratar a depressão no idoso. Pode passar. Então, essa revisão, ele vai trazer uma sugestão, um artigo bem interessante de como tratar o depressão no idoso. Então, no passo 1, ele coloca aí o estalopram como alternativa à sertralina ou a duloxetina. No passo 2, para quem não responde, você vai trocando, né? Se você não tem resposta, vai trocando para outro antidepressivo, aí principalmente um dual. Se você ainda não troca, você não tem resposta, você vai trocar para nortriptilina, que é um tricíclico, que é seguro no idoso, ou pensar em trocar para bupropiona. Nos passos, se você tem uma resposta parcial, você começa a pensar, associar o lítio ou um antipsicótico atípico. Aí eu cito principalmente o aripiprazol, vou mostrar para vocês por que disso. Né? E como alternativa, associar dois antidepressivos, aí principalmente o ISRS ou dual com a mirtazapina ou bupropiona. Essa estratégia de associar dois antidepressivos, embora a gente use muito na prática, a gente não tem tanto respaldo de estudos, porque, de fato, a indústria, é difícil você fazer estudos com dois antidepressivos associados quando você quer validar aquele antidepressivo. Então, a gente tem poucos estudos, mas na prática a gente sim utiliza muitas vezes essa associação. Estou terminando, Amaury, pode passar o próximo. Então, só para a gente finalizar, trouxe esse estudo, que está em andamento, foi publicado em 2019, mais um protocolo, enfim, desse estudo, da American Journal of Geriatric Psychiatry, que vai avaliar, é muito parecido com o STAR-D, ele se baseia muito no STAR-D, então pode passar. Então, esse estudo, pode dar um clique. Então, esse estudo, ele tem 2 passos. O primeiro passo vão ser 1.500 pessoas. Nesse primeiro passo, 500 pessoas vão ter... então, o antidepressivo que ela fazia uso, você vai avaliar, associar, como se você teve uma resposta que não foi uma resposta, mas não teve uma remissão total. Você vai avaliar, associar o aripiprazol, vai avaliar, associar a bupropiona ou trocar para a bupropiona. E no passo seguinte, nas pessoas que não tiveram remissão, você vai avaliar, associar ao lítio ou trocar para nortriptilina. Então, esse é um estudo que vai estar em andamento, que vai trazer algumas respostas para a gente, bem semelhante ao desenho do STAR-D. Pode passar.
Então, isso aí, enfim, são só as doses, a gente não vai ter tempo de falar sobre as doses, mas, enfim, fica o estudo óptimo, né? Então, é um estudo bem interessante, que está em andamento, e vai trazer algumas respostas para a gente de como tratar a depressão resistente, refratária, a depressão de difícil de tratamento no idoso. Pode passar. Então, como último slide, né, já acabando o último slide, só ficar atento a essa associação da depressão na demência. Então, a depressão, ela pode ser, a depressão pode ser um pródromo da demência, então, um sinal inicial da demência, como a depressão, ela pode ser um fator de risco para a demência, então, essa é uma coisa que ainda é bem controverso. Inicialmente, a gente achava que a depressão recorrente, ela sim era um fator de risco para a demência, mas agora a gente tem algumas dúvidas se de fato é um fator de risco, uma depressão ao longo da vida toda, se é um fator de risco para a demência. Então, a depressão pode ser um fator de risco, a depressão pode ser um fator de risco para a demência, a depressão pode ser um pródromo da demência, um sinal inicial da demência, ou pode ser que naquele idoso exista um fator de risco para as duas coisas, para depressão e demência. Então, a gente não tem muito ainda claro como é que é essa relação. Na maioria das vezes, a gente acha que essa depressão de início tardio, a gente acha que ela pode ser, de fato, um pródromo, um sinal inicial daquela demência, mas não é bem claro isso. E muitas vezes essa depressão, essa demência, essa depressão na demência, ela pode se confundir. Então, a depressão grave, ela pode se confundir com a demência, o que a gente chamava antigamente de pseudodemência depressiva. Uma depressão tão grave, com tantos sintomas cognitivos, que você achava que o paciente tinha uma demência, mas na verdade ele tem uma depressão, que pode ser tratada como uma demência potencialmente reversível. Então, finalizando, né, só esse último slide, né, uma frase do Schopenhauer, que é que envelheçamos muito, em nosso íntimo sentimos exatamente os mesmos que éramos na juventude, ou melhor, na infância. Isso permanece inalterado, sempre igual, e que não envelhece com o passar do tempo, é o cerne da nossa essência, que não reside no tempo, e justamente por essa razão é indestrutível. E é isso, pode passar para o próximo slide, obrigado. Maravilha, Rodrigo. Muitíssimo obrigado, rapaz. É sempre muito satisfatório poder escutar uma aula sua. Eu que agradeço, meu amigo. Sobre psicogeriatria, né? É a pessoa com a qual eu tiro minhas dúvidas quando eu preciso de alguma luz com algum paciente mais difícil e tudo mais na psicogeriatria. É um craque hoje em dia da psicogeriatria. Bem, vamos ver se a gente consegue juntar todo mundo agora para fazer uma espécie de fórum, tá? A gente já tem algumas perguntas. E antes disso, eu queria mais uma vez aqui agradecer e parabenizar ao Dr. Sérgio Montenegro, que é o coordenador da comissão científica da AMP, né? Mandar meu abraço aí para Conceição Falcão, para Reginaldo Nojosa, para a doutora Fátima, doutor Ieda, enfim, parabéns demais à Associação Médica de Pernambuco. Meus amigos, é o seguinte, eu fui convidado para dar uma aula que vai ocorrer no final de setembro. Vai ser uma aula que me deram o seguinte desafio: falar sobre o impacto da pandemia sobre a depressão nas diferentes faixas etárias, nas diferentes gerações, tá certo? Vou dar essa aula junto com o professor Jair Mari, que é professor titular da Universidade Federal de São Paulo. Eu estou morrendo de medo de passar vergonha, então quero que vocês me deem aí alguma luz sobre o que é que eu posso falar. Começando com o Liane. Bom, vamos lá. Acho que o principal impacto foi a questão das escolas, né? A escola como sendo o principal local de socialização, né, de interação. A gente sabe que é importante para todo o desenvolvimento da criança, né? Desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo. Então, o fechamento das escolas e o tempo de fechamento das escolas, né, trouxe diversas dificuldades, né, comportamentais, e o que é que a gente percebe, e a gente até agora está recebendo essas repercussões, muito transtorno de ansiedade, né? Transtorno de ansiedade e também quadros depressivos. Então, a gente sabe que isso ainda vai reverberar por um longo período, mas é o que a gente pega com mais frequência, né, atualmente, como uma consequência, né, da questão da pandemia.
e todas as consequências de estar restrito a um ambiente muito pequeno, né? Questões de ganho de peso, que a gente viu bastante, né, em pacientes na infância e na adolescência. Então, o impacto, acho que principal, não só pedagógico, né, não só pedagógico do fechamento das escolas, mas de toda a questão social, como impacto no desenvolvimento, né? Então, tem crianças que, por exemplo, que nasceram na pandemia e foram limitadas da questão da interação social, né? Até por um longo período. Então, estão tendo muitas dificuldades de desenvolvimento da linguagem, também pela falta de convivência, né? Convivência social. Muito bem. Carla, dá uma luz aí sobre a perinatalidade e a pandemia. O que é que você tem observado aí? Assim, Amaury, você sabe que para uma mulher grávida e a mulher puérpera, a rede de apoio, né, essa rede social é muito importante, é altamente protetora à saúde mental. Quando ela tem uma boa relação marital, ela tem apoio familiar, ela tem um círculo de amigas, ela tem outras mães com quem trocar ideias. A rede social é muito protetor à saúde mental da mulher, e isso foi perdido com a pandemia, né? Necessidade do isolamento, a mulher só em casa, muitas extremamente solitárias, ela e a sua criança. Então, isso trouxe um estresse a mais, né, um desamparo. Então, é um fator psíquico que contribuiu muito para o adoecimento mental nessa época da vida e os quadros depressivos e ansiosos. Muito bem, Carla. Essa foi uma pergunta, na verdade, um desejo, né, que nós abordássemos esse assunto também, que foi levantado pela doutora Conceição Falcão, né? Logo quando convidou a gente para dar essa aula, ela disse, vamos falar um pouco sobre pandemia, vamos falar um pouco sobre o impacto da pandemia. O que é que você acha disso, Rodrigo? Tchau. Então, Mauri, eu vou dizer uma expressão, enfim, até perdoe-me a Liliane e a Mauri e Carla, né? Eu me lasquei, né, nessa pandemia, porque eu passo minha vida toda dizendo que os idosos eles não podem estar isolados, né? Que isolamento é fator de risco para depressão, isolamento é fator de risco para demência, né? Já está bem, bem claro isso. E eu passei a ter que dizer que os idosos tinham que se isolar, né? Principalmente naqueles primeiros momentos da pandemia, né? Então, a gente viu que isso teve uma repercussão muito grande nos quadros de humor dos idosos. Muitos idosos realmente com quadros depressivos recorrentes, piorando, e muitos idosos com o primeiro episódio depressivo depois da pandemia. Então, a gente viu que eu não li ainda, tá, Mauri? Até você me instigou para começar a ler uma coisa específica que eu lembrei agora. Muitos quadros e sintomas de transtornos psicóticos em idosos. Idosos que nunca tinham tido transtornos psicóticos anteriormente na vida e começaram a desenvolver um transtorno psicótico de início tardio, muito tardio, e que aparentemente não tinha nenhuma demência envolvida e abriram quadros psicóticos. Até procurei no começo, lá para junho do ano passado, eu cheguei a procurar alguma coisa, mas não cheguei a ver. Eu vou procurar novamente. Então, muitos transtornos psicóticos abrindo, e a demência, para a demência, foi devastador. Muitos pacientes que já tinham um quadro de um comprometimento cognitivo leve começaram a piorar muito pelo isolamento, pela dificuldade de manter os cuidados com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, com o neuropsicólogo, com o fisioterapeuta, com o educador físico, deixou de fazer exercício físico. Então, isso tudo foi devastador para a cognição de muitas pessoas, né? Então, foi realmente foi um momento, está sendo ainda muito desafiador, né? Mas espero que a variante Delta não venha para quebrar nossas pernas mais uma vez. A gente tem falado muito que os idosos têm que se vacinar com a terceira dose, né? A gente já tem se falado um pouco sobre isso. Mas, enfim, está sendo desafiador e foi muito desafiador, realmente, trabalhar com idosos nessa pandemia. É verdade, porque assim, tem todo esse impacto aí, né, da falta dos estímulos positivos, né, falta dos reforçadores positivos,
e sem contar também com os efeitos do próprio vírus, né, nas pessoas que acabaram se infectando com o coronavírus. Isso. A gente tem alguns dados aí que foram publicados no JAMA Psychiatry, mostraram que pelo menos aí 6% das pessoas, né, que tiveram o coronavírus acabam desenvolvendo algum transtorno psíquico sem nunca terem apresentado antes, ou seja, houve uma incidência de transtorno psiquiátrico depois da infecção pelo coronavírus. Sabe que eu acho que a explicação grande é isso, né, Mauri? Que a gente, como eu falei, a depressão é uma doença sistêmica. E se você tem uma doença como a Covid-19, que a gente viu que como a gente tem uma repressão sistêmica, principalmente lá no pulmão, foi o que a gente viu muito no pulmão inicialmente, né? Tá inflamado, mas aí começou a ver que os vasos estão inflamados, você vai ter um paciente que vai estar entrando em hemodiálise, o cérebro também, né? Então, isso. No idoso, principalmente, né, que já está lá com a micróglia ativada, né? Então, se teve ativação da micróglia no idoso, então você vai ter uma repercussão da série de alterações, transtornos de humor, demência, enfim, é bem complicado. Exatamente. Algumas proteínas inflamatórias que ocorrem, né, na Covid-19, interleucina 6, fator de necrose tumoral, né, ultrapassam ali a barreira hematoencefálica, que no quadro de Covid fica mais permeável, né, levando aí a uma inflamação mesmo no cérebro, né, isso aí vai ter uma repercussão certamente na produção de serotonina, vai ter uma repercussão na permeabilidade da membrana neuronal, predispondo, né, a quadros tanto de depressão, quanto de transtorno de ansiedade, quanto de alterações cognitivas. Sobretudo pacientes que ficaram na UTI, né, a gente tem que ficar muito atento a esses pacientes que ficaram internados, ficaram na UTI, tiveram Covid um pouco mais grave, são pacientes que têm uma chance maior de ter uma incidência de transtornos psiquiátricos, tanto pela questão do trauma em si, mas também, sobretudo, pela questão biológica inflamatória que foi provocada pela Covid e que tem repercussão nos quadros depressivos, né? Mas tem algumas perguntas aqui, pessoal, bem interessantes para a gente poder responder. Por exemplo, tem uma pergunta aqui de Sueli Pereira. Ela pergunta: Carla, quais são as medicações na gestação, no puerpério e amamentação? Ela foi desafiadora para você responder isso. Nova aula, né, Carla? Isso aí é um curso, a gente deu um curso ano passado. Eu e Carla, foi um curso de 8 ou 9 horas, não me lembro exatamente, que foi sobre esse assunto, né, Carla? Então, resuma 8 horas em 3 minutos. Primeiro, eu tenho que falar com a Sueli, assim, para a gente conversar sobre psicofármaco no período perinatal, a gente tem que discutir toda uma base antes, né? De farmacocinética, farmacodinâmica, transferência placentária e etc. Tem uma série de coisas, como se faz leitura dos dados científicos, então não tem como te dar uma resposta, assim, que vai te contentar aqui, né, nessa webinar. O que eu posso te dizer, assim, que o grupo dos antidepressivos é o grupo das medicações dos psicofármacos que a gente tem as melhores evidências, assim, de segurança. São bem estudados há bastante tempo, e a gente consegue ter um pouco de segurança, principalmente dentro do grupo dos antidepressivos, os inibidores da recaptação da serotonina. E dentro desse grupo dos ISRS, né, os inibidores da captação da serotonina, tem um que se tem destaque, que é a sertralina, com relação a esses índices de segurança. Eu acho que eu posso chegar até aqui, assim, para você aqui nessa webinar. Talvez não te satisfaça, mas realmente são muitos aspectos que a gente tem que conversar para te dar essa resposta, assim, de quais as medicações, não sei que você perguntou que seria que podem ser usadas ou que são mais efetivas, não sei que especificidade está na sua pergunta, mas acho que eu posso trazer aqui nesse momento. A boa notícia, Carla, é que nós fizemos uma pesquisa há uns 6 a 7 anos atrás, onde a gente fez uma pesquisa com médicos daqui do Recife, e era uma parceria com um pesquisador de Buenos Aires, perguntando exatamente da percepção de risco relacionada aos psicofármacos na gravidez e na lactação, tá? E o que foi que a gente observou? Que a percepção de risco era maior do que o risco real, né? Os médicos, eles têm muito mais medo dos antidepressivos do que o medo que os antidepressivos realmente representam, porque são medicações relativamente seguras para serem usadas durante a gravidez e também usados durante a lactação. Não tem nenhum antidepressivo que seja contraindicado, por exemplo, na lactação, né? A gente precisa, obviamente, com um antidepressivo em especial, que é a fluoxetina, ficar de olho se o recém-nascido não vai ter
algum efeito colateral, né, que já foi relatado, recém-nascido com mais cólica, com mais irritabilidade, né, com mais dificuldade de apetite, recém-nascidos expostos à fluoxetina na lactação. Mas tem alguns outros que sequer são detectados no sangue do recém-nascido, como, por exemplo, a sertralina, a fluvoxamina, nortriptilina, paroxetina, isso durante a lactação, né? E durante a gravidez, a gente vê que a taxa de malformação congênita em termos gerais, semelhante àquela que a gente observa na população geral, ou seja, 3%. 3% é a chance de um bebê nascer com uma malformação congênita. E os antidepressivos, eles não parecem ser teratogênicos, eles não parecem aumentar essa taxa. Muito bem, mas deixa eu fazer uma pergunta para a Liliane Machado. Liliane, você citou aqui a comorbidade de depressão com transtorno obsessivo compulsivo, então fala para a gente qual antidepressivo ou qual grupo de antidepressivo pode ser mais interessante para usar em pacientes que têm a comorbidade, né, de depressão e TOC. Essa foi a pergunta de Larissa Pontes. Na depressão, né, em geral, como a gente já falou, na infância e adolescência, o que tem melhor nível de evidência são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E, dentre esses, né, para o TOC, quando a gente pensa em uma comorbidade de depressão com TOC, os trabalhos mostram que a fluvoxamina, ela tem melhor eficácia. Então, dentro dos ISRS, acho que a fluvoxamina seria uma boa indicação quando há depressão e comorbidade com TOC. Muito bem. É um desafio clínico, né? Sempre quando surge a comorbidade, e a gente vê que quando a gente trata a depressão, se a gente for pensar em termos de neurocircuitos, né, de neurotransmissores, a gente tem que estar bem atento aos neurotransmissores, que são a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e, hoje em dia, sobretudo, o glutamato também. Se a gente pensa, inclusive, na depressão pós-parto, também o GABA, né, Carla? O ácido gama-aminobutírico. Então, a gente tem uma gama de neuroreceptores e de neurotransmissores que podem estar envolvidos aí na depressão. Mas, especificamente em relação ao TOC, a gente vai ter que estar mais atento às vias serotonérgicas. E, muitas vezes, até são vias em comum com a depressão, né? Algumas das vias serotonérgicas relacionadas ao TOC também serão vias serotonérgicas relacionadas à depressão. Então, quando a gente quer matar 2 coelhos com uma cajadada só, para tratar o TOC e depressão, a gente vai utilizar antidepressivos que têm ação mais serotonérgica. E aí, Lili falou bem, né, dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina. Muito bem, Lili. Dr. Sérgio Montenegro, olha ele aí, ó, o nosso coordenador da comissão científica. Um abração, Sérgio. Ele faz uma pergunta provocadora, viu? Vou jogar essa aqui para Rodrigo. Como obter o equilíbrio entre o isolamento social, né, da pandemia, e a depressão, versus o isolamento e prevenir a Covid? Medicação para todo mundo, Rodrigo? Obrigado pela pergunta, Sérgio. Mandei um abraço para a Gabi, né? Conheço Gabriela, né? Que é a filha de Sérgio, né? Excelente cardiologista também, né? Tá aí com um bebezinho novo, né? Uma bebezinha, né? Então, um abraço para a Gabi e Sérgio. Não, obviamente, não medicação para todos, né? Às vezes a gente tem vontade, né, de medicar profilaticamente algumas pessoas, né? Mas não é medicação para todos, né? A gente realmente tem que ter muita parcimônia. Por exemplo, enfim, agora a gente realmente está conseguindo ter uma segurança muito maior pela questão da vacinação, principalmente aqui em Recife, pelos números reduzindo, mas eu estava atendendo uma paciente hoje dos Estados Unidos. Estamos falando que lá voltou a fechar novamente, né, muitas coisas, não fechar lockdown, né, mas voltou a ter algumas restrições, uso de máscaras, enfim, a gente não sabe como é que vai ver daqui para frente, né. Quando a gente viu, no ano passado, né, quando os números começaram a reduzir, né, então já fui conversando com alguns familiares, a gente talvez não possa levar ele para um local, quando os shoppings começaram a reabrir, por exemplo, um shopping, mas a gente pode pegar esse idoso, colocar ele no carro e vamos dar uma passeada na praia. Então, você vai descer no local que você veja que não tem muita gente e vai andar na praia com esse idoso, né? Então, teve um momento que a gente não pôde mais deixar que aquele idoso estivesse totalmente isolado, porque ele estava deprimido gravemente e eu comecei a conversar com os familiares. Olha, colocando risco
dele pegar o Covid, o risco dele estar de uma dessa depressão. Eu lembro de um idoso que estava deprimido gravemente, sem se alimentar, né? Alguns outros idosos com ideação suicida importante. Então, olha, essa depressão também mata, né? Então, obviamente, primeiramente, a gente vai colocar a segurança em relação ao Covid, mas quando a depressão começa a ter um risco maior do que o Covid, né? A gente começa a realmente ter que quebrar esse isolamento total, né? E teve que quebrar esse isolamento total e começar a fazer coisas com segurança. Então, realmente não tem uma resposta certa, é muito de bom senso e sempre conversando com aquele médico assistente, com o geriatra. Devo fazer um tal exame, então o geriatra vai ter que colocar na balança, né? Qual o risco daquele exame não ser feito e qual o risco em relação à Covid. Então, muita parcimônia e sempre conversando com os profissionais assistentes, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, para a gente realmente encontrar e junto com a família. E sempre compartilhando esse cuidado e esses riscos com a família. Eu acho que o grande risco é esse, parcimônia e compartilhar com os familiares. Muito bem. Carla, também temos uma pergunta aqui provocadora, de Daniela Carvalho. Acredito que a depressão puerperal está ligada à parada profissional, mesmo numa gestação planejada. O impacto na vida da mãe é muito grande. Comenta isso aí pra gente. Sim, a gente tem vários aspectos psíquicos e sociais relacionados a essa vulnerabilidade, né, ao adoecimento no período perinatal, além dos fatores biológicos. A gente vê uma situação de bastante estresse, de conflito, até mais do que essa relação da parada profissional, é o retorno da mãe ao trabalho, né, depois desses primeiros períodos junto com o bebê, em que ela vai ter que realmente dividir aí sua atenção com relação aos cuidados com o bebê, né, associado a esse retorno à vida profissional com uma série de inseguranças, né, como se reinserir e se afirmar e estar bem e estar atualizada junto a essa novidade de ter um bebê pequeno em casa, né? Então, realmente são fatores psíquicos e sociais assim, que a mulher enfrenta no puerpério, né? Porque são vários. A mulher tem que lidar com N novidades e N dificuldades, seja com o seu corpo, seja com a vida conjugal, a vida familiar, seu papel na sociedade, e enfrentar também a vida, se dividir aí a vida profissional e o cuidado com uma criança, né, e a maternidade. Então, são muitos fatores psíquicos que se associam aí, tornam esse período muito vulnerável ao adoecimento. É interessante, Daniela. Eu me lembro de uma paciente minha que dizia o seguinte: poxa, completaram meus 6 meses de licença maternidade e agora eu vou ter que ir para o trabalho, né? E ela disse: voltei para o trabalho, mas fico preocupada, assim, eu saio de casa às 7 da manhã, chego em casa às 6 da noite e fico pensando assim: poxa vida, deixei meu filho com uma outra pessoa, será que essa outra pessoa vai cuidar tão bem do meu filho quanto eu cuidaria? Será que eu sou uma mãe inadequada? Será que eu sou uma mãe ruim, já que estou deixando o meu filho com uma outra pessoa, estou saindo para trabalhar e tudo mais? Então, ela diz: doutor Mauri, eu saio e volto me sentindo super culpada, né, com a situação toda. Já o meu marido, ele sai de casa também às 7 da manhã, volta para casa às 6 da tarde, mas quando ele chega com aquela cara triunfante, assim, de quem fez o seu papel de trabalhador, quem fez o seu papel de que está, né, provendo ali os recursos na casa, sem achar que aquilo ali fosse um problema para ele, né? Então, existe uma coisa aí realmente relacionada aos papéis, né, que a sociedade, que a própria mulher, né, se impõe, né, em relação à maternidade, que tem mudado. A gente tem observado que, mais contemporaneamente, a gente tem visto os homens finalmente entrarem mais em casa, né? Eu citei o exemplo de Rodrigo, numa outra aula que eu dei agora há pouco, né? De homens, não é só Rodrigo, mas tem outras tantas pessoas, né? Outros tantos homens, que estão ajudando mais efetivamente, né, nos cuidados, né, com o bebê, nos cuidados com os filhos, participando ativamente aí também dessa ajuda, dessa parceria com a mulher, para que ela perceba que ela não está sozinha também nessa parte mais operacional da coisa. Porque hoje a mulher no mercado de trabalho já é uma grande realidade, né?
a mulher ela colabora, né, financeiramente para casa, então realmente nada mais justo que os homens participarem também nos cuidados e tarefas domésticas, né? Muito bem, temos aqui uma pergunta de Larissa Pontes. Nós já fizemos a pergunta, Larissa Pontes. Temos aqui a de Zilda Cavalcante. Ela pergunta o seguinte, Rodrigo. Olha. Qual a opção de medicamento antidepressivo para idosos com hiponatremia persistente? Eita, polêmica, Mauri. Vai ser uma polêmica, né? Essa é uma polêmica, a gente já até... É uma polêmica, a gente já viu isso, né? no congresso, na jornada, acho que é umas 2 jornadas, né? Então, historicamente, Zilda, os antidepressivos que têm o maior, historicamente, né, que tem maior risco na maioria dos estudos, são as medicações que têm alguma ação serotoninérgica, né? Porque a gente acha que essa inibição de recaptação de serotonina lá no hipotálamo vai ser responsável pela hiponatremia. Então, entrariam essas medicações, tanto os inibidores de recaptação de serotonina, como os duais, né? Os inibidores de recaptação de serotonina e da noradrenalina. Entrariam como as medicações que têm mais risco. Depois, teoricamente, na maioria dos estudos, né, é a mirtazapina e depois a bupropiona, quem teria o menor risco. Mas saiu um estudo, a maioria me ajuda, e o ano, acho 2018, se eu não me engano, que foi uma revisão da Cochrane, que avaliou que a mirtazapina poderia ter um risco maior, inclusive, do que os ISRS. Mas, enfim, tem alguns vieses, porque talvez os idosos que têm maior risco de fazer hiponatremia são que vai fazer mais a mirtazapina, né? Então, uma série de questionamentos. Mas, assim, se a gente ver a maioria dos estudos, maior risco ISRS e dual, depois mirtazapina, depois, por último, a bupropiona. A vortioxetina não lembro, nunca vi realmente no estudo de hiponatremia, a maioria me ajude aí. Mas o que eu acho que é importante a gente ter uma coisa prática do ISRS, desses hiponatremia nos idosos, é que muitas vezes essa hiponatremia, você vai avaliar essa hiponatremia no contexto de um internamento. Então, muitas vezes, existe uma série de fatores que vão que podem estar relacionados a essa hiponatremia. A própria infecção, sepse, alterações, desidratação, ou hipervolemia, enfim, uma série de alterações podem estar relacionadas a essa hiponatremia, que muitas vezes você tem o ISRS junto, né? Então, você pode tirar essa medicação e depois, né? Claro, se não foi uma hiponatremia gravíssima, chegou só a menos 110, né? Enfim, você pode depois, no contexto do paciente, ambulatorialmente, então não descarte essa medicação, não. Ambulatorialmente, cheque lá, tente fazer essa medicação, obviamente, com sódio normalizado, faça a medicação e cheque de perto, né? Peça um ionograma depois de 5 dias, uma semana, depois peça novamente o ionograma para checar realmente que esse sódio continua normal, mas não descarte completamente essas medicações no idoso, principalmente se foi flagrada essa hiponatremia no contexto do idoso hospitalizado. Pois é, Rodrigo, a gente tem realmente um importante viés nessas pesquisas que são feitas, né, para dar essa informação, que é o viés de indicação. Porque essas pesquisas todas geralmente são de sistemas de farmacovigilância a partir de relatos de casos, né, a partir dos médicos relatando que tiveram problemas com determinada medicação. Aí o que acontecia? Citalopram e escitalopram eram as medicações mais utilizadas em idosos, né, até pouco tempo atrás. Resultado, a gente tinha muito mais dados mostrando hiponatremia secundária a escitalopram e citalopram. Aí teve uma certa reversão de muita gente começar a usar mirtazapina em idoso. A gente começou a ter muito relato de hiponatremia relacionado à mirtazapina. Aparentemente, parece que os antidepressivos como um todo podem provocar hiponatremia. Eu já tive pacientes com bupropiona também com hiponatremia, já tive pacientes com nortriptilina com hiponatremia. A gente precisa, na verdade, ficar atento, né, ao que está acontecendo e, eventualmente, até correr por fora, usar outras medicações que não são necessariamente do grupo dos antidepressivos, eventualmente para tratar esses pacientes, ou utilizar algumas outras medidas, quando a gente percebe que a hiponatremia ela é resistente, mesmo quando a gente faz grupos diferentes de antidepressivos. Perfeito. Muito bem. Olha só a Conceição aqui, ó. Cessa, um abração para você. Fazer uma pergunta aqui. Sódio baixo, insuficiência renal. Talvez seja uma pergunta... Acho que foi um complemento, né?
avaliar a essência renal de repente, né, para você, talvez seja isso, né, ela avaliar realmente como é que está a função renal, para saber se a hiponatremia é resistente, né, persistente, né, por conta disso. Muito bem lembrado, né? Tem muito idoso que faz dieta hipossódica, né, para poder dar conta da hipertensão arterial, né, ou eventualmente até usa algum antihipertensivo que pode espoliar o sódio. Isso. Foi muito bem lembrado, Cícero. Muito obrigado. Olha só, aqui uma última pergunta que foi de Raquel Maia. Eu vou ter que colocar aqui que há APS, Rodrigo, me ajuda aí? Poxa, Maria, eu acho que é a atenção primária de saúde, eu acho. Acho que é a atenção primária de saúde. Isso, que na atenção primária na saúde haja capacitação para lidar com essas demandas de sofrimento psíquico e se considere tempo para escuta e observação clínica para diminuirmos o subdiagnóstico e se aumente a resolutividade no que compete à saúde mental pela equipe de saúde da família. Caramba, Raquel, você fechou com chave de ouro esse webinar. Concordo plenamente. Então, Mauri, você na atenção primária de saúde, você tem que avaliar tantas variáveis, né, que às vezes sobra 5 minutos de você aplicar uma escala de screening, né, no idoso aplicar um GDS, né, enfim, numa pessoa no adulto jovem aplicar o PHQ9, né, que sobra muito pouco tempo, né, você não consegue avaliar, porque você tem que avaliar outras coisas, né, uma série de outras questões, realmente fica muito difícil. Então, eu trabalho muito com geriatras, né, então às vezes eu sempre digo, ó, se por acaso vocês têm que fazer toda aquela avaliação geriátrica ampla, mas se vocês percebem que a depressão é o sintoma principal, então esquece um pouquinho como é que está o colesterol, esquece um pouquinho as metas de pressão, obviamente se não tem uma pressão muito descontrolada, e foca essa tua consulta nas sintomas depressivos, avaliar como é que está a vida daquela pessoa. Então, a gente tem que focar um pouquinho fazer um pouco esse foco, né, na saúde mental, naquela situação específica, mas é um desafio muito grande, Raquel. Rafael Maia. Na verdade, não é Raquel Maia, é Rafael Maia, porque a produção colocou aqui inicialmente o nome errado, mas é Rafael Maia. Foi uma injustiça, porque ele colocou aqui um ponto super importante para essa nossa discussão. Não, sem dúvida alguma, né? Você falou aí da escala de depressão geriátrica no idoso, temos a escala de Edimburgo para depressão na gravidez e no pós-parto, que já foi, inclusive, testada no SUS, parte da amostra foi daqui de Pernambuco, inclusive, mostrando que pode ser utilizada pelas equipes de saúde da família. Tem também escalas de depressão na adolescência e na infância, enfim. Não são escalas que vão dar o diagnóstico, tá, pessoal? Mas são escalas de triagem, são escalas que vão sinalizar para aqueles pacientes que precisariam realmente de uma avaliação por um profissional psiquiatra para que se confirme ou não aquele diagnóstico que a escala está sugerindo que pode existir, tá bom? Só para terminar, Rodrigo, Luiz Melo pergunta o seguinte: a prevalência do alcoolismo na velhice parece-se, salvo melhor juízo, uma tentativa de suicídio mal disfarçado. Poderia iluminar essa questão? É a pergunta de Luiz Melo. Enfim, de fato, a gente tem como dizer que seria um suicídio passivo, né, tentativa de suicídio mal disfarçada, pode até ser, mas a gente pode dizer que, de fato, se existe um idoso, né, normalmente homens, né, que fazem um transtorno, que fazem uso abusivo, que tem um transtorno por uso de álcool, então esse risco de suicídio é muito maior mesmo. Então tem que acender realmente um sinal vermelho para esses casos. De fato, muitas vezes, aquele idoso deprimido, muitas vezes ele vai utilizar o álcool, né? Obviamente ele pode ter um transtorno por outras vias, né? Incluindo dopamina, nucleocumbas, enfim. Mas muitas vezes o idoso deprimido, ele usa o álcool como uma medicação, né? O álcool, eu sempre digo, o álcool tem uma ação, muitas vezes, inicialmente naquele uso agudo, euforizante e até antidepressiva, reduz a ansiedade e ele usa o álcool como tratamento. Só que isso vai piorando um ciclo vicioso. Ele está deprimido, usa o álcool, fica mais deprimido. Começa a ter repercussões sociais por conta desse transtorno de uso de álcool. Os familiares começam a afastá-lo, ele começa a ficar mais isolado. Então, isso começa a virar uma bomba relógio, que a qualquer momento, de fato, pode explodir, Luiz. Então, essa tua
ponderação é muito importante, de fato, sim, pode ser, mas, muito além disso, a gente pode dizer que é um risco, sim, para suicídio e morte por suicídio no idoso. Muito bom, pessoal, maravilha. Eu acho que foi uma mesa redonda muito rica, acho que merece até uma foto agora. Vamos tirar uma foto aqui, ó. E quem quiser, tira foto da gente também agora. Essa é a hora, vai estar todo mundo rindo. Pronto. Muito obrigado aqui a Luiz Melo, Rafael Maia, todo mundo que participou aqui com perguntas. A gente agradece muito, muito mesmo a Conceição Falcão, que foi a pessoa que bolou essa parceria junto com o Dr. Sérgio Montenegro. Muito, muito obrigado a toda a diretoria da Associação Médica de Pernambuco, e quero dizer que a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, aqui representada por nós 4, né, está muito contente com essa parceria e está muito aberta para outras possibilidades vindouras, tá bom? Muito boa noite a todos, espero que todos tenham, de alguma forma, aproveitado aqui dessas falas, dessas pessoas que eu também agradeço, né, porque eu acabei fazendo um convite para os 3, e os 3 generosamente aceitaram compartilhar parte aí dos seus tempos, das suas rotinas aí que são meio conturbadas, conosco aqui, contribuindo para a educação médica continuada, nesse tema importantíssimo, né, que é de depressão, e aqui a gente está compartilhando aí esse conhecimento para outros médicos de outras especialidades, para psicólogos, para educadores físicos. A gente viu aqui que tem pessoas das mais diversas áreas que puderam aí usufruir do conhecimento de vocês, e eu acho que essa é uma tarefa nossa, né, espalhar um pouco o que a gente sabe sobre psiquiatria, para que as pessoas tenham acesso a mais informação e, consequentemente, poderem fazer seus tratamentos e poderem ajudar melhor as pessoas que as procuram. Um abraço grande, pessoal, a todos. Um abraço, eu agradeço a Mauri, abraço, Carla, abraço, Lili. Boa noite. Boa noite.